Que emoções são essas que podem interferir no empresário, no empreendedor? A primeira emoção que eu acho importante a gente falar, e talvez seja a primeira vivenciada aí pelos empreendedores, é o medo, né? Caramba, será que isso vai dar certo, né? Quando você quer contratar uma pessoa, você observa as características ali comportamentais, atitudinais, né? E, obviamente, observa também a parte técnica. Tem poucas pessoas que se dedicam a entender as suas emoções. E quando a gente fala não só entender, mas também de identificar, que é o primeiro passo, né? Que é o conceito básico ali da inteligência emocional. O que eu tô sentindo, né? Antes de qualquer coisa, para eu saber o que eu vou fazer com essa informação. Vamos começar pelo princípio, né? Tá. Que emoções são essas, né? Quais são essas emoções tão importantes que demandam 80% da nossa preocupação em controlá-las, né? E a importância disso. Então vamos começar do começo, como você falou aí, né? Essa questão de 80-20 e outro percentual que algum estudioso aí traga, eu vou trazer também para a minha experiência de RH, né? Quando a gente está dentro de uma empresa e o empreendedor também vai vivenciar isso dentro da empresa dele, a gente percebe que quando você quer contratar uma pessoa, você observa as características ali comportamentais, atitudinais, né? E, obviamente, observa também a parte técnica. Só que a técnica a gente consegue desenvolver, a gente faz treinamento, desenvolvimento, e ela flui mais rapidamente. Você consegue ver as respostas na área técnica mais rápidas do que se eu for desenvolver comportamento. Não que não seja possível, claro que é possível, eu acredito, né, nesse processo dessas mudanças comportamentais. Mas elas têm um processo um pouco mais longo, porque a pessoa precisa se conscientizar, né, das mudanças que são necessárias para ela fazer. Então, principalmente quando a gente está falando de emoções, por mais que nós estejamos em 2024, por mais que tenhamos passado por uma pandemia, por mais que a saúde mental esteja aí em alta, em todos os círculos possíveis, a gente ainda tem poucas pessoas que se dedicam a entender as suas emoções. E quando a gente fala não só entender, mas também de identificar, que é o primeiro passo, né? Que é o conceito básico ali da inteligência emocional, é a gente conseguir identificar as nossas emoções, entendê-las para sim, então, gerenciá-las. Então, como é que eu consigo, primeiro de tudo, saber o que eu estou sentindo? Se eu estou com raiva, se eu estou triste, se eu estou alegre, se eu estou triste, enfim. O que eu estou sentindo, né, antes de qualquer coisa, para eu saber o que eu vou fazer com essa informação. Né? E a emoção, ela tem uma característica interessante, eu até concluí, daqui a pouco vai chegar um outro curso aí do meu currículo, que eu estou em fase de escrever o artigo, que eu fiz um curso em neurociência, né? E a importância que a gente tem de entender essa formação das emoções, né? Ela tem um componente físico-químico e emocional, né? O que vem depois ali da construção disso e o sentimento que isso gera em mim. Então, a gente tem um plus aí, um combinado de coisas que formam a nossa emoção. E muitas vezes é difícil, porque as características às vezes são a mesma. Eu sinto frio na barriga, mas eu posso estar sentindo aquele frio na barriga, que é uma alegria muito grande, mas eu estou sentindo um frio na barriga, que pode ser uma inquietação, pode ser uma angústia, pode ser, né? Então, às vezes, as pessoas não conseguem parar para se perceber e identificar o que elas estão ali efetivamente sentindo. E a partir do momento que eu consigo identificar, entender, eu posso, né, pensar também aí em gerenciar essas emoções. Eu gosto mais da palavra gerenciar do que controlar. Controlar, né? certo. Porque o gerenciamento me permite vivenciá-las de uma maneira que, quando eu boto na ordem do controle, fica parecendo que eu quero o tempo inteiro tolir as emoções. Né? E as emoções, elas precisam ser vivenciadas, né? Em maior ou menor medida, que é o que a gente vai fazer do gerenciamento, mas eu preciso ali vivê-las, né? Vivenciá-las, senão a gente corre o risco aí de um embotamento, de um adoecimento, porque eu não estou vivenciando aquelas emoções. Perfeito. Então, assim, como é que surge? Que emoções são essas
Eu estava vendo uma entrevista com o Dr. Augusto Cury, ele falando que as emoções elas não amadurecem, elas são crianças, né? Elas não amadurecem, elas permanecem as mesmas, né? Daí o desafio talvez também de... E quem gerencia isso é o eu, né? Que vai gerenciando essas emoções. Que emoções são essas, assim, e como é que ela... Por exemplo, você falou... Dar um exemplo aqui, tá? Eu estou triste e chego na minha empresa triste, né? As decisões daquele dia, pelo seu modo de ver, elas serão positivas ou era melhor ele ter ficado em casa, né? Era melhor ele ter vivenciado essa tristeza, né? Do que ir para o trabalho, se relacionar com pessoas e tomar decisões nesse estado emocional, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre que emoções são essas, né? Como é que, se são emoções que vêm da infância, se elas, se realmente, se você concorda com isso, assim, que elas permanecem as mesmas, né? Que emoções são essas que podem interferir no empresário, no empreendedor? Em tempos de Divertidamente, né? Sim, é verdade. Eu destaquei aqui algumas emoções. Assim, primeiro, a gente tem alguns estudiosos desse campo que eles tratam algumas emoções como emoções universais. Em todo e qualquer lugar, a gente vai ter pessoas vivenciando essas emoções. Dentre essas emoções, e aí vai variar de autor para autor, tem uns que consideram 5, 6, enfim, eu destaquei 4, para a gente correlacionar aí bastante com o nosso tema, né, direcionado para os empreendedores. A primeira emoção que eu acho importante a gente falar, e talvez seja a primeira vivenciada aí pelos empreendedores, é o medo, né? Caramba, será que isso vai dar certo, né? Exatamente. E aquela dúvida que vem, né? E como é que a gente vai conseguir superar esse medo, e é um medo constante, porque a ideia é que você vá sempre tendo desafios na sua vida, então o medo é uma constante no nosso dia a dia. E o medo tem uma coisa interessante, que ele te paralisa, né? E aí você não consegue fazer nada, porque você está com aquele medo, mas eu gosto de olhar o medo como um processo de proteção. Né? Quando a gente vai atravessar a rua, que a gente diz para uma criança, menino, presta atenção no carro. Você não está dizendo que ele não vai atravessar a rua, você está dizendo para ele ter cautela, olha para os lados e ele vai atravessar o carro com mais segurança. Medo, né? Então a ideia é que essa proteção do medo te ajude a não tomar ações precipitadas. Ela segura a tua impulsividade. Né? Então eu acho ela extremamente importante, apesar de não ser bom a gente viver com medo, né? E são muitos desafios e você fica ali toda hora, será que eu vou conseguir vencer esse? Será que eu vou conseguir vencer aquele? É uma característica, acho que principal de todo empreendedor, né? Conviver com medo, que me parece que é uma constante. É diário. As inseguranças, né, que geram ali, se você está indo no caminho certo ou se não está, enfim. Então, isso é uma constante. Mas o medo também, quando ele vem com essa questão da proteção, da cautela, e ele me dá tempo para eu encontrar soluções mais adequadas para essas situações desafiadoras, né? Ele me dá a oportunidade de ter respostas, talvez mais ajustadas e adequadas, do que se eu tivesse muitas vezes respondendo intempestivamente. Certo. Tá? Então, o medo é algo que é frequente nos empreendedores, você pode falar isso um tanto melhor do que Com certeza, com certeza. É quase que diário. E a gente transformar, de fato, esse medo, ao invés de numa paralisia, num processo de reflexão, para que eu possa, né, analisar quais são as saídas, as alternativas, as soluções que eu encontro para aquele determinado desafio, para aquele determinado problema.